começar mais um episódio, mais uma série do nosso Entre Marcas com Jaque Camilo. Avançando, conhecendo histórias, pessoas, ampliando esse relacionamento. E hoje o livro, o tema, a pessoa, olha quanta coisa, muita coisa especial. Uma pessoa que eu fui conectada através de uma grande amiga, Mariana com Y. Além de ser uma grande amiga, me convidou para ser coautora do livro dela, chamado Smart Funny. E nesse processo eu tive o prazer de me conectar com pessoas incríveis. Então, até então, começou um relacionamento online. E aí, de repente, acho que uma coisa que me marca muito sobre essa pessoa, que ele me mandou uma mensagem falando assim, estava procurando uma inspiração para escrever o meu capítulo, parei para ler o seu, e o seu me corrompeu, me atravessou, preciso conversar com você. E ali eu falei, entre os coautores ali já tô tendo, né, sucesso no meu capítulo, e confesso que ali, que essa pessoa já veio marcando a minha vida. Então, é para falar do livro Smart Funny, mas também é para falar de Luiz. Essa pessoa incrível, pai, marido, profissional e que tem muito para compartilhar conosco sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua jornada, mas principalmente sobre o que é Smart Funny. E aí, Lu, para aquecer aqui, eu sou louca para ter um sininho, mas para aquecer aqui a nossa conversa, se apresente pra gente. Quem é o Luiz além do LinkedIn? Olha só, primeiro eu queria agradecer muito, viu, Jaque, o convite. Luiz com S, tá, gente? Já vamos nos apresentar. Luiz com S. E aí já vou explicar o porquê com S. S também de Smart Funny, por que não? Por que né? não? E muito honrado, muito obrigado pelo convite aqui. E desejo todo o sucesso aqui pro Entre Marcas, pro seu podcast, viu? Porque você é uma pessoa realmente maravilhosa. E como você falou, quando eu li o seu capítulo, né, me marcou bastante, porque você falou também um pouco ali do corporativo. E eu passei pelo que você passou. Acho que é isso que conecta a gente, né? Quando a gente conversa, fala e as pessoas se identificam, né? E falam, eu não tô sozinho, né? E, bom, Luiz com S, além do LinkedIn, sou um homem branco, cis, vou dar minha descrição aqui, 1,70 m, cabelo preto, tô aqui com uma blusa azul, uma calça jeans e muito feliz por participar, por também ter sido convidado aqui, né, para ser um coautor desse livro. Tenho 48 anos, sou casado, tenho 2 filhos, gosto muito de ler, gosto muito de praticar esportes, principalmente jogar tênis, gosto de jogar videogame também com meus filhos, mas também, desde muito cedo, gostei de trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 15 anos e isso também faz parte da identidade da gente, né? E sou filho de uma mãe solo, Dona Leontina, já faleceu, mas que eu sempre gosto de mencionar, porque foi uma mulher que me ensinou muito. E, inclusive, até no capítulo, dando um spoiler aqui, uma das coisas que ela instalou em mim, que eu digo assim, um drive que ela instalou em mim, foi a sensibilidade, né? Era uma mulher muito humana, ela tinha era bipolar. Então, eu falo sobre essa questão do humor dentro do livro, né? Porque o humor não é, como a Mariana diz, né? Não é só piada para fazer rir. O humor foi feito para fazer bem. E aí eu complemento, né? Porque toda piada é humor, mas nem todo humor é piada, né? Então, assim, tomar cuidado com essa questão do humor, principalmente dentro do corporativo. Então, eu entro muito nisso, né? O meu capítulo é o bom humor como estratégia de estilo de vida. Né? Então, como a gente pode inserir esse bom humor como estilo de vida, decidir ser bem-humorado e principalmente no trabalho. Então, sou esse aí, estou à disposição aí, vamos conversar, vamos falar bastante aí do que é ser Smart Funny, né? O que é ser Smart Funny. Mas pegando ali o ponto de onde tudo começou na nossa relação, que tem o nome de Mari, primeiro, qual versão da Mari você conheceu? Porque, gente, até o fato de falar Mariana, é porque eu conheço a Mari Rodrigues. Sei. E aí depois Mari com Y, depois Mariana com Y. Em qual momento chegou essa conexão da Mari na tua vida e o que ela representa hoje pra você? Podemos dizer que você conheceu a Mari na planta, né? Antes de ser Mariana com Y. Literalmente. Então, o meu caso foi assim. Eu estava numa mentoria,
numa outra mentoria para palestrante. Olha só, trabalhando ainda, né? Então, ao decorrer aqui, eu vou falando o que eu fiz, né? Trabalhei por 27 anos dentro de uma instituição financeira e um belo dia teve uma palestra, chamava Arte da Mudança, e eu me conectei bastante com a palestrante, ali comecei a seguir, e essa palestrante lançou a mentoria. E eu entrei nessa mentoria. E aí, toda vez que você entra num grupo, como a gente entrou agora, né, a gente conhece várias pessoas. Dentro desse grupo tinha uma outra pessoa lá, que é o Felipe dos Santos, não sei se você conheceu, mas ele também teve um podcast chamado Relacionando. E aí eu já fui maratonar o podcast, né? Porque eu adoro maratonar, estudar essas coisas. E aí a primeira pessoa que eu vejo no podcast, Mariana com Y, com aquela capa, né, amarela, que é só dela, e ela falando dessa história do bom humor, e a primeira frase que já me bateu é: o bom humor foi feito para fazer bem, não é piada para fazer rir. Quando ela falou isso, e já começou a discorrer sobre a diferença, né, de ser responsável, para ser responsável não precisa ser triste, né? A gente confunde isso, sisudez, né, para dizer que é sério, para dizer que é inteligente, para mostrar a inteligência tem que ser o sério. Quando ela foi desmistificando isso e falando desse preconceito, eu comecei a me identificar. Porque como eu estava trabalhando num banco, e eu sempre fui bem-humorado, né? Desde cedo eu gostava de programas humorísticos, essas coisas, então eu sempre fui essa pessoa assim, gosto de me conectar, faço amigo até na fila do pão, sabe? Aquela coisa? Eu sou igualzinho, Lu. Então, só que aí no banco eu passei por um período de... Opa, deixa eu ser o sério aqui, porque eu tô trabalhando num banco, aquela coisa toda. E aí, depois que eu a vi, e vi Mariana com Y, na hora, eu até falo que foi ela que me pariu, né? Eu brinco. Na hora, eu Luiz com S. Porque tem uma outra história por trás do nome aí, né? Vou dar um spoiler assim, vou falar bem rapidamente. Como eu falei, sou filho de mãe solo, e aí, nessa mentoria para palestrante, eu fiz uma palestra da minha vida. E como eu sempre trabalhei a maioria dos anos na empresa e sendo líder de equipes, a minha palestra chama Líder Pleno do Vazio à Gratidão. E qual que é o vazio que eu falo na palestra, né? Luiz Antônio Alves. Aí todo mundo olha para essa cara, né? Do mestiço. E a primeira pergunta que me faziam quando eu era criança, mas Luiz Antônio Alves, cadê o nome japonês? Você não é japonês? Cadê o nome japonês? Olha o vazio. Aí como que aquele garoto, né? E explicar que não foi registrado pelo seu pai na certidão. Então, eu convivi com esse conflito dentro de mim por muito tempo, esse vazio que eu chamo, né? E aí o Luiz com S encaixou, porque aí, né, não precisa ficar perguntando de sobrenome, é Luiz Sim. com S. E também tem a outra questão, né, que toda vez que eu chego em algum lugar, qual que é o seu nome? Luiz Antônio Alves. Aí pergunta, é com S ou com Z? Aí eu Luiz com S, entendeu? Já faz Luiz com S. Já facilita a vida. Já facilita a vida. Então, eu conheci a Mari nesse podcast, e aí eu sou o cara que gosta de mandar mensagem. E aí eu vi a Mari no Instagram na época, acho que ela estava com 40 ou 50 mil seguidores, não sei. Aí eu mandei um direct para ela. Falei, mano, eu vi teu podcast, adorei você, que não sei o quê. E mandei uma mensagem para ela, falei, no outro dia ela respondeu em texto. Às vezes a gente não acredita que as coisas possam acontecer, né? É isso. Aí ela me respondeu em texto. Falei, nossa, respondeu tão rápido. Eu coloquei desse jeito. Nossa, respondeu tão rápido. Deve ser alguém da equipe que deve estar respondendo. Aí o que ela fez? Me mandou um áudio pelo Instagram. Ô, Luiz, que isso? Aquela risada característica dela. Exato. Não, sou eu mesma. Que foi? Que não sei o quê. Não, se quiser também só encher o saco, pode mandar mensagem, que não sei o quê, só para conversar. E aí a gente se conectou. E aí, olha só que coisa. Fazendo a mentoria, que era da Branca, né? No caso, Branca Barão, uma das aulas da mentoria, ela traz um convidado para falar sobre palestra, para falar esse mundo de palestra, como faz, dando dicas, né? Uhum. Quem que ela que era um convidado surpresa. Nesse dia, quem que era a convidada surpresa? Quem era? Mariana com Y. Mari, maravilhosa. Já que, na hora que eu a vi, porque a gente ali no Zoom, né? Que eu fiquei tão emocionado para falar com ela.
Eu falei, Mari do céu, não acredito que é você. A gente conversou ali no Insta, a gente tava conversando, não acredito que já vou te conhecer, que não sei o quê. Aí ela contou do Pra Cima Show, do podcast dela, e eu já tava vendo, vi que ela fazia o Pra Cima Show, comecei a ver o Pra Cima Show. E aí na hora ela falou, não, cara como você não tem jeito, você quer ir lá no meu podcast desse jeito? E aí foi aonde as coisas foram acontecendo assim, e essa conexão com a Mari, aí nunca mais larguei a Mari. Era o que a sua vida precisava. Tô errada? Desse movimento. Precisava dessa conexão, desse movimento, porque eu sei também que a Mari veio para criar uma grande transformação na sua vida, principalmente no trabalho, que também potencializaram dentro do lar. Conta mais pra gente sobre isso. É isso. Como eu estava falando para você, né? Já há muito tempo trabalhando no banco, chega uma hora que você... não para todo mundo, né? Mas para mim chegou uma hora assim que parece que aquele trabalho já não estava mais fazendo tanto sentido, né? Já estava encostando em alguns valores que para mim era importante. E eu já estava há algum tempo já falando com a minha esposa, nossa, mas não tá legal, eu precisava fazer um movimento diferente, porque aqui não tá legal. E aí eu comecei, depois de muitos anos de terapia, muita reflexão, enfim, muito estudo, comecei a perceber que a gente precisa, além de vender o seu conhecimento para poder ganhar dinheiro, né? Tempo e conhecimento, porque é isso que a gente faz no mundo corporativo, né? Vende o tempo e conhecimento para ganhar o dinheiro. Mas não é só isso que o trabalho significa para a gente, né? Significa você se sentir útil, né? Você está trabalhando para algo maior, fazer parte de realmente o que o pessoal gosta de chamar de propósito, né? Mas, além disso, o trabalho também traz o relacionamento social, né, Jaque? Porque quantas amizades a gente não faz, não foi feito para isso o trabalho. Mas o agrupamento social, você depender do outro, ter ali um coleguismo, isso faz parte. É possível criar essa relação. Então, essa parte estava ok, mas a parte da utilidade, a parte do que eu estava fazendo ali, já começou a não fazer tanto sentido depois de tantos anos. E eu comecei a me questionar. E uma outra coisa que aconteceu também é o estresse que estava, né? A gente... como eu estava falando, eu comecei a trabalhar desde os 15 anos. Então, eu estou há mais de 30 anos no mundo corporativo. Só que hoje, refletindo, como que eu comecei a trabalhar? Por necessidade, como a maioria das pessoas. Mas aí você já entra num automatismo que a vida vai acontecendo e você não para mais e você também não para se olhar, para ver o que está acontecendo. E aí engatou de eu trabalhar numa empresa, sair, ir para o banco e começar a galgar cargos, né? E crescendo, porque eu não entrei no banco já como o cargo que eu saí, né? Eu era head de uma plataforma, tinha mais de 100 funcionários, tudo, mas isso tudo foi uma construção de carreira. E como as coisas vão dando certo, você vai com aquela ilusão de que o cargo é a tua vida, de que o cargo é a tua identidade. Que isso é o entrar no automático, porque da nossa época... A gente cresce com esse lado de que é importante criar uma carreira, é importante... Ter a carteira assinada. Ter a carteira assinada, né? de ficar por alguns anos na mesma empresa, do chefe mandou, a gente respeita. A gente vem desse... Por mais que o mundo vem mudando, a gente segue nesse automático. Aí tem automático. Aí tem família, aí tem outras responsabilidades, aí tem os boletos. E a gente vai seguindo a vida, né? É isso. E esse automático, tem gente que morre e não se dá conta. Exatamente. E aí, quando que eu me dei conta? Eu estava até falando isso para você, né? Quando a gente tem a metáfora do sapo ali, né? Você coloca o sapo e coloca ele na água e começa a esquentar a água aos poucos, ele não percebe, né? Ele vai ficando quentinho e ele não pula. Exato. Né? Tá gostoso. Exatamente. Tá confortável. E era aí, nesse lugar que eu tava. Só que aí, ao mesmo tempo, essa vida do corporativo, quando você não para olhar, não para brecar esse automático, o estresse vem junto. E aonde que a gente muitas vezes descarrega o estresse? É dentro de casa, né? É com as pessoas que você mais ama, né? Que mais estão ali do seu lado e você acha que estão ali do seu lado para tudo, inclusive para receber, né? As broncas, exatamente. do dia a dia. E aí, um belo dia, eu estava em casa e por algum motivo eu cheguei do trabalho e eu tenho 2 filhos, né? O Arthur e a Luísa mais nova, 9 anos agora. E aí, por algum motivo, eu fui repreender, eu fui fazer alguma coisa mas fui mais áspero, né? Vamos dizer assim. E ela virou para mim e falou assim, mas por que você está gritando? Mas por que você está nervoso? Né? Tipo, né? Isso aqui é motivo para tudo isso?
Aí, Jaque, aí... Bateu. Aí ficou até sem jeito, né? O que eu falo agora? O que eu Porque faço? né, a inocência de uma criança e conseguir olhar e falar assim, Não, eles sentem tudo, né? sentem tudo, percebem tudo. Percebe e tudo. aí conseguir até te falar porque você precisava ouvir isso pra Exatamente. conseguir dar aquela parada. E aí, eu já no 40, já tinha passado dos 40 anos, aí comecei também, isso me pegou. Eu falei assim, meu, o que eu vou fazer se, considerando, né, tudo normal, viver até os 80 anos, vamos dizer assim, a média, o que eu vou fazer nessa segunda metade da minha vida? E aí, ali eu já comecei a refletir sobre isso, então meio que eu comecei, vamos dizer assim, uma transição onde essas mentorias, esse encontro com a Mari bateu com tudo isso. E uma outra coisa importante para dizer para a galera que quer fazer transição de carreira aí, né? O importante é você sair do seu ambiente normal e participar de ambientes ao qual você quer transicionar. Então, no caso, essa mentoria me ajudou muito porque eu só me relacionei com empreendedores. Então, quando você quer fazer uma transição, sair de um CLT, fazer alguma coisa, mas você só convive com CLT, o que você vai ouvir? Você é louco. Que é o que eu ouvi bastante. Meu, mas olha o seu cargo, olha quanto você ganha. Você vai largar isso. Você vai sair, mas por que você vai sair? E você estava num ambiente literalmente engessado. Exatamente. Então, para eles é 100% aquilo. Então, qualquer coisa diferente que você faça, sim, você está totalmente errado. Eu digo que eu estava preso no conforto material e o desconforto emocional. E aí eu acho que é onde todo mundo fica naquela trava, fica empacado, né? Porque, meu, como é que eu vou largar isso? Como é que eu vou viver? Aquela coisa toda. Porque você falando de automatismo, eu fiquei pensando, carteira assinada, tudo que a gente ficou falando, a gente foi treinado para ter segurança. Exato. Né? E é uma segurança que eu tô aprendendo agora que não existe. É uma segurança que coloca a gente no uma sapinho, falsa né? segurança. É, uma falsa segurança. Te coloca num buraco escuro e você se mantém ali. Exatamente. E aí você tem esse momento de... Aí foi o momento que começou a pegar tanto que acabou saindo de fato. E assim, eu tenho que dizer, né? Eu tenho consciência do meu privilégio, né? Então, hoje eu estou numa situação... Claro, não é... Eu digo, até brinco, né? Não é para tirar um ano sabático, né? Porque eu não sou nenhum herdeiro, eu vou precisar. Mas eu estou estabilizado de uma maneira que eu posso agora pensar o que eu quero fazer para essa segunda metade, para que eu não caia de novo nessa armadilha de ficar ali sofrendo pelo automatismo, de não fazer sentido, né? Que é o que faz a gente sofrer e porque eu digo, né? Você fica às vezes num lugar que fez sentido para você, mas aí não faz mais. E aí acho que a maioria começa a reclamar, começa... porque assim, a relação não é só dentro de um casamento ou dentro de uma família que às vezes quando não está dando certo a gente se ofende, começa a se perder. No trabalho também acontece muito isso, né? Você começa a falar muito mal do trabalho, falar mal dos colegas, reclamar de tudo. E aí a gente não prospera no lugar que a gente não abençoa, né? Gente, eu amei essa frase do Lu. A gente precisa... A gente não prospera se a gente está em um lugar que a gente não abençoa, se a gente está em um lugar que a gente não acredita. E aí isso muito me conecta de... Entendo, né, dos meus privilégios, entendo o meu momento, não é o meu sabático, mas às vezes a gente está em um lugar que a gente não quer. E eu falo isso de trabalho e eu falo isso de vida pessoal. Relacionamento, amigos, mas até quando isso você quer sustentar? Precisa ter um plano para conseguir fazer a virada, porque senão a tendência é ficar a vida inteira num lugar que você não vai prosperar, porque você não acredita. Então, qual é o plano? E aí hoje o Lu está trabalhando no plano dele, está tendo essa oportunidade, mas quem está no ambiente qual não vê mais sentido, qual é o plano? Quais esses outros ambientes que o Lu foi procurar que você está procurando? Então, esse movimento só acontece a partir do momento que a gente tem essa consciência e a gente começa a fazer essa busca. E como a mentoria é importante. De como ela transforma a mentoria, a terapia, a filha, de conseguir trazer pontos importantes para você fazer essa virada. Eu acho que é importante a gente falar aqui, porque não sei qual é o público aqui, mas eu acredito que seja... um público, assim, diverso, mas a maioria, claro, trabalha porque precisa. Então, assim, então é fácil. Então, se eu não quero mais, não está fazendo sentido, eu saio. Não é isso que eu estou falando. Exato. Mas se isso está batendo em você, o que eu preciso começar a fazer para fazer a transição?
né? Não é chutar o pau da barraca e largar e passar depois necessidade. Não é isso. Mas o que eu posso fazer? E uma coisa muito importante também que eu ouvi esses dias é assim, por muito tempo eu fiquei na ilusão que eu pudesse mudar aquela estrutura. Eu falei, não, eu vou arrumar o banco aqui, dá para ser melhor. A gente fica nessa ilusão que nós vamos mudar as estruturas. Nós não vamos, gente. A gente não consegue mudar. Então, assim, eu sei que eu não consigo mudar e nem tinha pretensão de mudar o banco. Mas também tem algumas coisas que o banco não ia fazer eu mudar. Então, tem alguns valores que eu não vou mudar, não vou me transformar por causa de uma estrutura. Então, como que eu faço para ter essa consciência? Aí é o que você falou. É o autoconhecimento, processo terapêutico, conversa com pessoas que você confia, mentores, enfim. Eu acho que o que a gente precisa é dar clareza para as pessoas em como ela vê sentido nas coisas. Né? Porque aí você sofre menos, né? Eu passei por uma situação de um pré-entrar na empresa, no meio do processo seletivo. Claro, você vai lá, vai entender qual é a cultura da empresa, você vai olhar as redes sociais, quem lidera essa empresa, tudo mais. E nessas minhas buscas, claro, o Glassdoor, para quem não conhece, é uma plataforma que a gente consegue buscar e entender a avaliação da empresa. Porque são pessoas que saíram, até pessoas que fazem parte da empresa, elas acessam essa plataforma e conseguem dar o seu feedback. E aí era uma empresa que já estava próxima no passo final, né, na entrevista final para entrar. E aí no Glassdoor dizia sobre a cultura que era corrompida, a liderança que não era desenvolvida. E aí eu li tudo aquilo, eu li como oportunidade. Eu falei, caramba, todos esses problemas aqui eu consigo resolver. E aí, na minha entrevista final com o CEO da empresa, eu coloquei esse ponto. Pesquisei sobre a empresa, eu li o Glassdoor, existem tais dúvidas. O que vocês estão fazendo para melhorar esses indicadores? E aí, nessa conversa, ficou muito claro que a minha posição seria a pessoa que trabalharia perante esses indicadores. Cheguei na empresa, fiz vários processos, fiz vários projetos. E aí conecta com o que você trouxe. Que existe uma cultura implementada na empresa que não é você que transforma. Então, eu entrei para me provar de que, por mais que eu desenvolvesse diversos projetos, a mudança só vai acontecer se o negócio estão integrados, estão colocando aquilo como prioridade. Entrei, fiz muitas coisas, fiz muitas mudanças, mas aquela dor que era transmitida para o colaborador não era transformada porque não era o que o negócio priorizava. E isso conecta com o ponto que você me trouxe pré-podcast sobre o negócio, o quanto é focado em resultado. E quem olha para as pessoas, quem são? Então, normalmente, quem olha para as pessoas deveria olhar pelo menos, mas às vezes não tem o ferramental todo, é o líder, é o chefe, né? A pessoa que está ali diretamente com você, até o colega, né? Mas assim, gente, resultado é importantíssimo. Empresa tem que dar lucro, ponto. Né? A gente está no sistema capitalista, como eu digo, se há outro, eu desconheço, né? Não tem como a gente sair disso, mas é isso que também o Smart Funny traz, né? Como que a gente pode trazer leveza sem criar tensão, né? Então, a gente tem que dar resultado, mas a gente não pode esquecer que quem dá resultado são as pessoas. E aí? E aí, eu vou entrar num assunto aqui que eu vou dizer para você. Eu acho que só vamos conseguir mudar o trabalho, assim, a dinâmica do trabalho, quando a gente colocar nessa conversa a questão de gênero, a questão de raça, a questão de religião, né? Então, assim, isso influencia. Porque, é como eu digo, a gente nasce, a gente não escolhe o nome nem a religião, né? Porque quando a gente nasce, dá um nome pra gente, aí... se a família é católica, te insere no catolicismo e assim, né, na Umbanda, ali, enfim, insere no espiritismo, enfim, na religião que tem. E até dando um adendo aqui, eu tive esse privilégio também, porque minha mãe era manicure. E ela conhecia diversas pessoas. Ela era ser humano. Não tinha distinção. A minha manicure é quase uma sessão de terapia, tá? Então. E eu tenho uma pra mão, porque a unha postiça, né? E a unha pro pé. Então, assim, a terapeuta, a manicure e a pedicure... Eu digo, eu fico... viram amigas. Eu até digo que eu acho que esse negócio de raça não deveria existir. Existe a raça humana. Pronto. Exato. Né? E aí, ela tinha várias clientes e eu já fui com a minha mãe em centro espírita,
já fui em mesa branca, já fui em mãe de santo para jogar búzio. E ela era da igreja, e ela fez eu fazer a primeira comunhão. Então, assim, hoje eu consigo enxergar o quão eclético era, o quão diverso era o mundo que eu estava inserido, apesar dessa diversidade, né, dessa dificuldade, e quanto isso foi importante para fazer o Luiz. Entende? Então, por que essa questão é importante? De religião, de gênero, de tudo. Porque eu acho assim, a gente só vai ter igualdade de gênero no trabalho quando começar isso em casa. E eu fiquei muito feliz ontem que eu conheci também uma outra pessoa na internet também, que ele fala para outros homens. E eu acho que eu tô querendo muito fazer isso também, sabe, ô Jaque? Falar para outros homens, porque quando eu falo que só vai ter igualdade de gênero no trabalho quando começar em casa, é quando o homem começar realmente a fazer o seu papel dentro de casa, não é a mulher, né? E eu também, ao longo da minha jornada como homem, aprendi bastante isso. De que a gente tem sim que fazer os afazeres domésticos, cuidar de filho, não é só a mãe, né? Eu fiquei muito feliz porque esses dias a escola, minha filha estava com dor de cabeça, dor de barriga, e a escola ligou para mim, para ir buscar. Mas normalmente a escola liga para quem? Para mãe. Então você pode ter a ficha lá, mas a primeira pessoa que a escola liga é para quem? É para a mulher. Né? E eu trabalhei, né, com muitas pessoas, como eu te falei, e toda vez que um filho ficava doente, quem que ia? Quem que pedia para, hoje eu preciso faltar, vou dar um atestado e tal, por causa do meu filho? Quem que era? A mãe. A mãe. Então, se a gente não começar a inserir isso na conversa, pode vir NR1, pode vir o que for, que a gente não vai conseguir mudar. Né? Então, a gente precisa realmente... E aí, precisamos fazer um letramento das lideranças, né? De olhar para isso. Só que cada um é formado de um jeito. Cada um tem a sua religião. Cada um tem a sua crença. E aí, quando a gente mistura isso dentro de uma empresa, vira um bololô, né? Então, eu digo assim, que antes de ser um encontro de talentos, é um encontro de traumas. E aí, se a gente não tiver uma escuta e não conseguir resolver isso, a gente vai ficar aqui falando o que precisa e passa por essas questões, né? Perfeito. E muito legal você trazer esse contexto primeiro da tua mãe, da escuta. E nesse mundo da automatização, da inteligência artificial, situação política, econômica do país, as pessoas estão se desconectando dessas relações. E o humano, o parar para ouvir genuinamente suas histórias e entender que sim, somos diferentes e o que importa é a raça humana, somos diferentes politicamente dizendo, historicamente dizendo, e aí realmente o que vem a transformação é levar essa consciência para dentro de casa, que embora as suas diferenças, como que as coisas funcionam e como que a gente quer daqui para frente, sobre o que a gente acredita. E aí falando de histórias, o que as pessoas esperam aí do teu livro, do teu capítulo Smart Funny? Então, que eu quero que as pessoas, principalmente do corporativo, né? Porque, assim, eu tô vendo um movimento muito grande, nada contra. Tem muita gente que vai pro lado caricato, de fazer piada do CLT, meter o pau no CLT. Gente, eu não falo mal do CLT, pelo contrário. Não tem como falar mal, né? Não tem. A gente... Um depende do outro. Exato. Já que o empregador depende do empregado, o empregado depende do empregador. E outro ponto que é uma forma muito importante de gerar a economia do país é o CLT. É isso. Então, assim, eu sei que tem muitas questões que vira graça, né? Eu sigo vários aí humoristas, né? Falando metendo pau no CLT, falando, tirando sarro. Mas eu trago mais uma questão, assim, pra gente refletir, pra gente tomar cuidado para não criar essa polarização de empregado ficar falando mal de patrão e patrão ficar falando de empregado. Então, acho que a gente precisa perseguir essa harmonia. Nossa, perfeito, Lu. Tá? Se a gente conseguir chegar nesse consenso, e assim, como 93%, né, ou mais de 93% das empresas, segundo o Sebrae, são micro, pequenas empresas, empresas de família, eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto. Perfeito. Precisa harmonizar essa questão. E assim, gente, quem trabalha em, às vezes, empresa menor, porque eu sempre trabalhei numa empresa grande, né? Mas numa empresa menor, não adianta, quem manda é o dono. Então, eu vejo muita gente sofrendo porque quer mudar a empresa, mas a empresa é o dono. E a empresa é dele. Então, não adianta você ficar ali dando murro em ponta de faca. Saia e vá, ou montar a tua empresa, ou vai para uma outra que faz... Então, eu acho que
a gente precisa começar a perceber que eu vejo muita gente sofrendo, porque aí fica naquele conforto material, desconforto emocional, querendo que mude, né? E a gente nunca vai mudar ninguém, né? E acho que até antes de mudar é a pessoa refletir o que ela pode fazer para influenciar, porque é um grande caminho. O modo de liderar vem mudando cada vez mais, né? Quando a gente conecta de antes do chefe, hoje o líder, que tem essa responsabilidade de sentar, de ouvir, de abrir caminho e tudo mais. Então, o que eu posso fazer nesse meio que eu posso influenciar? De repente, não vou conseguir mudar 100%, mas, poxa, chego ali 70%, 80%, e toda mudança leva um tempo. Então, vale analisar esse cenário e, assim, não vai. Coloquei minha energia, não faça mais sentido, e aí sim procurar esses outros caminhos para que seja feliz. Porque eu acho que smartphone também é isso, né? É isso. Porque o influenciar, você também precisa encontrar a pessoa do outro lado que queira, né? Que queira, exatamente. E aí a gente vê muita gente que já está estabelecido, eu não vou precisar ouvir isso. Ignora. Só que o mercado, então eu acho que isso vai mudar a esperança, né? Porque o mercado já está impondo isso para várias empresas e aí a gente conecta com aquelas histórias de empresas que sumiram porque não fizeram a pergunta certa, né? E aí tem sempre aquele exemplo clássico da Kodak lá, né? Que sumiu porque não fez a pergunta certa. E aí a tecnologia tá... E a IA, olha só que interessante. Qual que é o segredo da IA hoje? É você fazer a pergunta certa, que é o tal do prompt. Então, a gente não está numa era de respostas, né? A gente está numa era de saber fazer a pergunta. Exato. Você já testou o Claude? Claude ainda não. Menino, que avião é aquilo? É. Só que aí muita gente usa o ChatGPT para fazer como se fosse pesquisa, né? O Claude não. Você tem que estudar bem antes para conseguir ter resultado bom, mas aquilo ali é mais que uma Ferrari. Mas hoje, nas relações humanas, o que acontece? A gente não faz a pergunta certa, ou faz a pergunta rasa e fica com raiva do outro, dependendo do que ele reage à resposta que dá. E dependendo do uso da tecnologia, a tendência é essa necessidade de aumentar, porque pede na inteligência artificial, tudo acontece rápido. E principalmente dentro das empresas, qual que é o problema? Comunicação, que falam, né? Porque um não entende o outro. Então. Mas tá nisso. Tá nisso. De a gente não ser claro com o que a gente quer, o que a gente tá querendo dizer. Exato. E aí precisa diferenciar. O que é um bom prompt, uma boa pergunta para a IA, que vai te responder rápido, e o que é uma boa pergunta para o ser humano, sendo que precisa sim fazer boa pergunta, mas são perguntas que vão ampliando essa conversa. E aí a gente, né, ouve e fala, tem que ter esse espaço de escuta. E aí no smartphone o que eu trago é isso, que é possível a gente inserir o bom humor, porque eu explico lá que o humor, ele tem os temperamentos, né? Que é o mau humor e o bom humor. É que no smartphone nós estamos falando de bom humor. Mas a gente fica atento, principalmente eu que convivi, né, com a minha mãe, não sou médico, mas ela tinha o espectro da bipolaridade. E a bipolaridade o que é? É você ou ter momentos de depressão, ficar depressivo, ou momentos de mania, de ficar muito eufórico, muito agitado e tal. E aí eu até brinco lá que não precisa ficar preocupado se você é uma pessoa agitada, né? Que tem gente que é agitado, ou que está muito triste. Isso é normal a gente viver. O que não é normal, e que a Mari também fala muito, é morar nisso. Então, se eu estou há muito tempo depressivo, se eu estou há muito tempo com pensamento triste, se eu estou há muito tempo agitado demais, aí a gente precisa pedir ajuda, aí precisa observar. Mas, considerando, né, a normalidade de temperatura, pressão, tudo, não tenha nenhuma patologia do humor, né, decidir ser bem-humorado, eu acho que é a melhor estratégia. Porque o humor já foi provado que abre portas, relaxa, né? Você desarma a pessoa. Só que eu também defendo que a gente tem que tomar muito cuidado com quinta série, para não ir para esse lado. E no corporativo, quando o chefe, já aconteceu de eu, né, presenciar, quando a pessoa quer ser engraçada, quer, né, ser leve, ela acaba indo para piadas que ofendem, né? Sexista, machista, né? Então, dando apelido. E não é essa a proposta. Não é isso que a Mari defende, que o Smart defende, né? É o humor para fazer bem realmente. Se você tá fazendo uma brincadeira ou fazendo alguma coisa e que tá deixando a outra pessoa desconfortável, por que a tua alegria é mais importante do que o desconforto da outra pessoa? Né? Então, é essa consciência que eu acho que o smartphone vai trazer, e pelo menos eu, no meu capítulo, tenho tentado fazer isso. E eu tava lendo os outros lá, tem histórias maravilhosas. Eu tô curiosa, eu não li de ninguém, Lu. Eu quero ler no livro.
Até ontem, me preparando para o nosso podcast hoje, eu falei, eu leio do Lu, não leio, não leio. Eu falei, não vou ler, porque eu quero essa surpresa lá. Eu quero pegar o livro e ler. Eu já li a maioria. Olha só, gente, ficou bisbilhotando com o capítulo de todas as pessoas, mas fico feliz já por você ter esse olhar e quanto cada um se conecta. Que, inclusive, o nosso livro já ganhou o selo best-seller. Exato, bem lembrado já, que já no pré-lançamento... Categoria, você lembra? Era transformação pessoal, né? Exatamente. Primeiro lugar em transformação pessoal e, entre outros, em outras categorias, né? Em outras colocações. E eu fiquei muito feliz, né? Acho que todo mundo ficou. Já no pré-lançamento, a gente já é best-seller pela Amazon. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso e é um movimento aí que acho que veio para ficar, né? Veio para ficar, veio para fazer diferença. São mais de 20, eu nem lembro quantos coautores 22, são. 22 coautores, trazendo sua história, sua vivência, trazendo o olhar, né, para leveza, para inteligência emocional, como pessoas no mundo corporativo, pessoas com histórias muito diferentes, a minha e a história do Lu, que acredito que vai potencializar muitas outras vidas. Lu, curiosidade, você trouxe ali no começo sobre a tua filha, esqueci o nome dela? Luísa. Luísa, com S também. Com S, eu ia perguntar, eu ia sair isso agora. Luísa com S, papai, por que você tá bravo, por que tá nervoso, por que você tá gritando? O que Luísa diz hoje? Sobre o papai? Então, é curioso, né? Que esses dias, toda vez que vai dormir ali, né? A gente vai rezar, aquele ritual que algumas pessoas fazem. E aí a mãe dela deitou com ela esses dias e... vamos rezar aqui pro Arthur, que é o irmão, papai, mamãe e tal. Luísa, vamos rezar aqui pro papai arrumar um trabalho, né? Aí ela parou, olhou pra mãe dela e falou assim... mãe, eu vou falar pra você, isso aí eu não vou rezar não agora. Tá tão bom o papai em casa aqui. Então, olha só, né? Então, essa presença que é o que a gente... a única coisa que não volta é o tempo, né? É a moeda mais cara. Então, assim, o que a gente vive não volta, né? Então, eu realmente, de novo, falo aqui, sou uma pessoa privilegiada, não só pelos meus privilégios, né, físicos e dentro da sociedade, mas por ter conseguido trabalhar esses anos todos, construir o meu patrimônio e hoje poder estar ali com meus filhos, né? Vivendo, levando para a escola, buscando, participando ali da vida deles, a gente assiste um filme. Então, eu acho que isso é uma riqueza, né? Que não está no banco, né? Como a própria Mari fala, né? Tem muita coisa que não está no banco e uma delas é essa. E aí eu tô muito reflexivo, assim, nisso, né? Porque tem muita gente que tem tudo, mas não tem família, não tem uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que, para ela, o sucesso é estar num cargo bem-sucedido e se ela tá bem assim, tá tudo bem, né? Eu acho que é isso que tava pegando em mim um pouco, tá ali trabalhando no CLT, 8 horas por dia, ou até um pouco mais, né? Não tendo tempo. Então, eu acho que eu estava começando a sentir essa falta e esse receio que bateu de, se eu for embora, e aí? Eu posso dizer o quê? Eu vivi, não vivi? Quanto tempo eu fiquei, né? Com as pessoas que a gente gosta, né? Então, eu acho que eu estou podendo viver isso, é um privilégio, assim, enorme. Enorme. E você falando me conectou, me veio à mente a Mari reuniu 22 pessoas no capítulo dela e 20 pessoas que vivenciaram tudo que ela viveu e muito de que ela teve uma forte colaboração, um forte impulsionamento. A Mari também me impulsionou por muitos momentos na minha vida. E quando ela me convidou para escrever no livro, não lembro se eu te comentei isso, mas quando ela me convidou, eu já tinha escrito meu livro. E aí, na hora de lançar, eu fui fazer os cálculos, edição, revisão, lançamento. Falei, nossa, tá tudo muito caro, eu não vou fazer isso agora. Guardei na gaveta. E aí, corta para 6 meses, a Mari me convida para ser coautora do livro dela. Tá. E aí, quando ela fez esse convite, eu falei, caramba, eu quero, mas o dinheiro que eu tenho para investir agora é pro meu livro. E, às vezes, o mundo corporativo, inclusive, a gente fica tão atolado, tão assim, que a gente acaba perdendo visão das oportunidades que acabam passando. E, por sorte, quando esse convite surgiu, eu não estava distraída. E aí eu parei para refletir de que quando eu poderia ter um convite de novo, ainda da Mari?
E aí, quando eu olhei as pessoas que ela estava convidando, eu falei, caraca, me conectar com essas pessoas, porque a vida é sobre isso. E que vai proporcionar, né? O que vai proporcionar de tanto de se conectar, de ampliar a rede, de ampliar a network, de ampliar possibilidades. E aí eu falei, vou investir no livro da Mari. E foi investir no livro da Mari que um mar de oportunidades começaram a surgir. Consegui ter uma melhor negociação para lançar o meu livro. Fui para Barcelona, palestrei. Eu vi isso, que show, hein? Super Vi você e a legais. Gi também, que eu conheço a Gi Exato, ela vai bastante. estar aqui também logo mais. É. Entrei como coordenadora e idealizadora de um outro livro que vai ser lançado agora em junho. E a Mari, ela faz isso. Ela amplia o nosso olhar para nossa transformação, como também de ampliar novas possibilidades que até a gente não vê. E ela vê o potencial e ela vai lá e estimula. E eu fico feliz por ela ter sido essa injeção que você também precisou para conseguir avançar. E eu vou tentar trazer os 22 aqui para contar suas histórias. Nossa, vai ser maravilhoso. E eu imagino quantas outras pessoas ela impactou com esse jeito Mari de ser. Não, tem até um meme, né? Que a pessoa tá embaixo, uma escada enorme, né? E aí fala assim, você não precisa olhar a escada inteira, né? Sobe o primeiro degrau. Então é isso, né? A vida é como se fosse um carro à noite com o farol ligado. Você tem que iluminar os 20 primeiros metros para poder você enxergar o resto. E aí, isso também eu tô aprendendo bastante, né? Porque às vezes a gente quer começar alguma coisa, mas como que vai ser no final? Não sei. Então, se você ficar pensando nisso, você não começa. Não sei onde, mas a gente se reprovoca do como, né? O como que eu coloco, o que eu quero sentir. O que eu quero estar sentindo daqui a algum tempo, né? 3, 4, 5. Porque não se fala mais de plano de 10, né? Mas eu já tenho clareza do que eu quero sentir. Daqui 5 anos, eu tenho meu plano 2030. O que eu quero sentir? Você já parou pra fazer essa reflexão? Então, mas eu não consegui chegar no 2030 ainda não. Não, tá ali, viu? Deixa eu te sei. contar, faltam 3 anos e meio pra gente tá ali, mas o quão é importante dar esses passos, mas pensar sim. o que a gente quer estar sentindo. Eu tô nesse momento, como eu falei pra você, né? Que sair desse automatismo, então é a primeira vez que Parabéns, eu tô podendo... Viu? Então, Que delícia. Pois é, e é a primeira vez que eu tô ali refletindo para realmente falar, não, eu quero começar alguma coisa, mas que eu queira fazer, que faça sentido, né? Porque como eu te falei, a gente começou a trabalhar porque precisou. Então aí você vai para os caminhos. Eu sou formado em direito. Na época, eu comecei a trabalhar porque eu falava, vou pagar minha faculdade e eu vou ser advogado. Chegou no momento para que você chega ali no 3º, 4º ano, né? Você vai para estagiar, para já entrar em escritório, para você realmente tirar a tua OAB. Um chefe meu na época chegou e falou assim, olha, eu já sei dessa sua intenção, mas eu tô com uma promoção aqui para te dar. E aí? Eu não posso te promover e depois você sair porque você vai fazer o direito, né? Vai exercer sua profissão. O que você quer? Aí o que pesou? Filho único, aquela coisa toda. Eu falei, não, então vou pegar aqui o certo, até porque estagiário, né, não ganha lá essas coisas, até eu me, enfim, estabelecer nessa profissão vai demorar e eu tô precisando do pão agora, tô precisando da comida agora. E aí, é isso. Aceitei isso e fiquei lá por 20 e tantos anos, que eu agradeço muito, né? Foi muito importante para mim, é o que me fez construir tudo que eu tenho hoje, inclusive a família, porque minha esposa também eu conheci lá. Então, só que a gente ter essa clareza de quando não faz mais sentido, de novo, né? Para não ficar ali virar um reclamão, porque o reclamão é chato, né? Ninguém quer. E eu fui essa pessoa. Na terapia, eu vou até te contar aqui como é que eu fui para terapia. Tá. Pra gente, não sei se já tá acabando aí. Dá tempo. Mas, como que eu fui pra terapia? Lá atrás, aquela coisa de homem, né? Principalmente homem, não fala em terapia pra homem. Você tá doido? Pra que eu preciso disso? E eu era isso. Eu era assim. E aí, naquele momento, eu tinha acabado de casar, minha mãe ainda era viva, então eu tinha que ajudar minha mãe e tinha acabado de casar, porque a Amanda engravidou do Arthur e a gente foi e casou, aquela coisa. E aí, começou a ficar muito apertado, né? E a gente começou a discutir muito, por causa de dinheiro, aquela coisa. Você tá ali construindo a tua vida, começando a construir teus patrimônios, aquela coisa toda. E eu reclamava de tudo, terceirizava tudo. E no banco também era assim, sabe? Era
microgerenciando gente. Eu já fui assim, controlador. E aí, a minha esposa virou para mim e falou assim, ó, é o seguinte, eu achei uma terapeuta aqui, já marquei a primeira sessão, e se você não for... A casa cai. Acabou. Porque não tô te aguentando mais. E assim que eu fui... Eu falei, pô, ferrou, né? E assim que eu fui pra terapia. Maravilhosa, hein? Parabéns. Amanda. Amanda, arrasou. E aí, como que foi? No primeiro ano, vamos dizer assim, eu só ali, falando, reclamando, e porque tudo era terceiro, tudo era culpa dos outros, tal. Quando essa mulher começou a falar, é como se colocasse, né, um óculos, sei lá, como se tirasse uma venda dos olhos e eu começasse a me enxergar de quanto eu estava fazendo mal para mim mesmo. Então, eu acho que é muito importante isso, né? E às vezes o que você passa, a infância que você tem, faz você se fechar. Existem bloqueios causados desde a infância e a terapia vem justamente por isso que eu digo, bloqueios. Homens, faça, porque isso não é fraqueza, isso não é deixar de ser mais homem, menos homem, não tem nada a ver. Sensibilidade não vai tornar você menos homem, e o homem ouve isso, né? Ah, não vem com essas coisas de, né? Então, e eu não fui diferente, só que eu sempre tive isso dentro de mim e não sabia. Então, fui enxergar isso agora. E até conectando com a Fabiana, né, que teve no primeiro aqui, isso, ela falando que conheceu o autoconhecimento depois. Isso. Eu me conectei muito com o que ela falou, porque eu também tive acesso ao autoconhecimento, parar para ter esse letramento depois dos 40 anos. E ainda bem que chegou. Ainda bem que chegou. Nunca é tarde. Exatamente. Para começar, para virar essa chavinha. Que bom que a Amanda veio e conseguiu te dar essa luz, porque realmente era o que você precisava. E sim, todas as pessoas precisam de terapia. Porque todas essas etapas fizeram parte para a transformação da pessoa que você é hoje. Nos seus 48 anos e mais meio século aí, né? Pra dar sequência. Se Deus quiser, né? Que venha mais. Que venha mais. Minha avó, 110, vó. E o smartphone é isso, né? Já que é você se evoluir pessoalmente, porque você vai irradiar para os outros. Exato. Então, você não é uma ilha, né? Se você melhora, eu acho que o que está em volta de você melhora. E aí, imagina todas as pessoas fazendo o seu 1%, melhorando todo dia um pouquinho mais. A gente vai em torno, criando uma humanidade ainda melhor. De pessoas que se conectam ainda melhor. Diminuindo o índice de violência, de feminicídio. E assim vai porque, se a gente não cuida, e o principal ensinamento que eu tive na terapia foi que a única pessoa que a gente consegue mudar nesse mundo é você mesmo. Aí vira a lei de Newton, né? É ação e reação. Se você muda, a sua ação muda, as reações na sua volta vai mudar também. Então, é muito isso, né? Às vezes eu vejo gente querendo mudar marido, mulher no casamento, não existe isso. Não. Né? Então... Se a pessoa não acredita na mudança, nada muda. Exatamente. Começa por aí, a pessoa precisa acreditar que ela precisa. É isso. E aí vem esses apoios para potencializar. E depois do livro, Lu? O que acontece? O que vem? O que rolou depois de tudo isso? Então, ainda vai acontecer, né? Porque amanhã... É um outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã vai ter o... É que nós estamos gravando aqui no dia 21. Mas amanhã, 22, vai ter o lançamento. Um outro dia e um dia muito especial de uma grande virada pra gente. Eu acredito nesse movimento que vai vir muitas palestras, muitos pedidos aí de mentorias, de movimento aí pra gente poder transformar. Já que ficamos em primeiro na transformação pessoal, por que não, né? Seguir nessa transformação de outras pessoas também, né? Espero que o livro realmente seja o gatilho para muita gente aí começar a fazer sua transformação, né? Exato. E, gente, na dúvida, eu acho que a gente precisa começar. E eu coloco tanto de escrever um livro... Você já pensou de escrever um livro antes da Mari? Então, eu penso em escrever o livro da minha história. Eu já falei até pro Renato que eu tenho o título... O título, porque aí eu não deu tempo, mas depois... Não fala não pra ninguém pegar seu título. Ah, é? É, porque você tem que... Depois que você publica o livro com o nome do livro, aí ele já tá registrado. Aí tá registrado. Senão, se você fala alguém pode pegar, e se você publica, fala assim, você não pode, é meu nome, entendeu? Então tá bom. Então eu vou seguir tua dica. Segura! Eu segurei o nome do meu por muito tempo. Não sabia disso, não. Então, mas eu tenho essa intenção. Mas pode ser que venha um livro aí
Maravilhoso. que eu tô querendo fazer, que é... Ia falar o título, mas você E já ó, falou. não fala o título, pra ninguém roubar seu título. Mas tem a ver com corporativo, tem a ver com essa questão de relacionamento ali no trabalho. Não sei se você já ouviu falar, eu gosto muito de Christophe Dejours, Sim. que é um francês, que ele fala da psicodinâmica do trabalho, né? E eu tô gostando muito desse tema, que é realmente qual é o sentido do trabalho, né? Como você enxergar o trabalho de uma maneira mais saudável, né? É isso, olhar com outros olhos o trabalho, né? Não só como uma obrigação, né? Que é necessário para ganhar, mas eu acho que não tem jeito, né? O ser humano, ele vai trabalhar. Então, isso é importante que ele ressignifique na vida dele para ele não sofrer, né? Exato. Que eu acho que a maioria das pessoas venha. desloca para o trabalho muito sofrimento, né? Provocativo, numa era, né, que eu citei, a era da inteligência artificial, a era da NR01, então ter esse seu livro, trazendo esse contexto, essas provocações, acho que enriquece o momento que nós estamos passando. E parabéns, que venha, e como eu falei, né, comecem a escrever um livro, a lançar o seu próprio livro, a mudar de emprego, não faz mais sentido, para qual caminho eu vou e gerar essa mudança. O podcast, que também foi uma provocação da Mari, lança seu podcast, você tá lançando vários livros. Eu falei, será? Gente, eu nem pensei em fazer curso, fui lá, me organizei, é só o 5º episódio, eu tenho certeza que as coisas vão evoluindo, portas vão se abrindo e as coisas vão melhorando. Então, começar e gerar esse movimento é importante, assim como o Lu trouxe. O movimento começa por nós. Se a gente não começar a movimentar, não dá pra esperar, porque ninguém vai se movimentar literalmente por nós, né? E o seu movimento tá maravilhoso. Eu tô adorando. Livro. Então, vai ter o lançamento amanhã do nosso, mas vai ter dia o seu. Dia 28, o meu. Eu vou querer estar lá. Exato. Vou querer estar lá. E dia 26 de junho tem um outro lançamento do Olha livro aí. que eu sou coordenadora e coautora. E já lançando internacionalmente, né? E já lançando internacionalmente, porque, como você colocou, a gente precisa se movimentar. E quebrando padrões, quebrando ciclos. Eu venho de uma família de escritoras, né? Ah, é. E aí, quando eu apresentei o meu livro pra minha avó falou assim, minha avó chorava. Você conseguiu, você lançou o seu livro. E eu lembro muito da minha avó escrevendo, da minha mãe escrevendo. Então, é quebrar ciclos e elevar o nosso nome, levar, né, a visibilidade sobre toda a família, porque não é só o meu nome que eu levo nessas transformações, mas é, de fato, gerar esse movimento. Então, que possamos continuar unidos e gerando esse movimento. Inclusive, o nosso nome está conectado pro resto da vida. Da vida, acho que da humanidade, né? Mesmo a gente indo embora, vai ficar aí, vai né? ficar, nossos filhos, vai procurar Jaque, vai estar amarrado o nome do Lu. Então, gente, muita história pra contar. E É o famoso legado, né? o legado que dure a eternidade. Mas, enfim, qual palavra final você colocaria, né? Primeiro, né? O que você sentiu participando desse podcast? Me dá um Maravilhoso, feedback aí. maravilhoso. Foi um podcast maravilhoso, leve, né? Leve. Como a gente propõe Gosto. aqui. Muito necessário, né? Eu acho que você, na sua condição, a gente estava conversando aqui, você é muito necessária, já que tenha certeza. Eu acho que você já sabe, mas até para quem não sabe, você deve estar fazendo diferença na vida de muita gente, assim como a Mari fez. Eu tenho certeza que você também deve estar fazendo. Tenho acompanhado, já acompanhei o primeiro episódio, já vi que já saiu o outro, vou assistir. Então, assim, continue sim com o seu movimento, que eu acho que é o que o seu livro fala, né? A marca que você deixa. E é muito interessante que quando eu saí do banco, eu publiquei no LinkedIn e eu tinha feito palestra lá. Estava fazendo já palestras lá dentro mesmo, nos departamentos. E eu fiz uma palestra na sexta-feira e saí na segunda. E eu coloquei isso no LinkedIn. O que veio de mensagem, né, de funcionário falando, até de gente que eu já tinha passado, a gente não estava mais trabalhando junto, falando a importância da transformação que foi, né, da liderança, da promoção que teve, enfim, do que a gente proporcionou, coisas que eu nem imaginava, veio ali nas mensagens, e aí eu lembrei, né, a marca que você deixa nas pessoas, né, e o legado é isso, não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas, né, que é importante. E aí eu até lá na publicação fiz uma correlação, né, com Mandela, sobre a liderança dele, a importância que ele fala de deixar essas marcas nas pessoas. E é isso que eu quero para mim, esse significado que eu quero deixar aí pro pessoal. Espero que a mensagem aqui, espero que o bate-papo tenha feito sentido, Sim. né? Como diz aí, a mensagem só vai chegar quando o ouvido estiver pronto, mas vai ficar gravado, então... Pode revisitar o podcast quantas vezes quiser.
Porque isso acontece muito, viu? De eu reler livro e faz mais sentido agora, no momento, do que na época. Naquele momento. E é muito interessante, né? Você reler livros que você leu na juventude. Porque a gente se transforma, amadurece, é outra conotação, né? Perfeito. Bom, partindo aqui para o final, qual a mensagem final que você deixa aqui para quem está nos assistindo? É isso. Seja smartphone, decida ter bom humor, né? Mesmo para quem é introspectivo, se é bem-humorado, continue, né? E assim, fazer o bem. Eu acho que o humor para fazer bem é você fazer o bem, né? É você sempre querer fazer o bem para as pessoas em tudo que você for fazer. Então, se você tiver com esse pensamento na cabeça, vai dar certo. Desde muito novinho eu tenho a frase de faça o bem, não importa quem. É isso. E olha, é tão passado, mas tão necessário hoje. É isso. E é sobre isso, gente. O nosso smartphone promete conteúdos incríveis e pessoas maravilhosas, assim como o Luiz com S. Luiz, muito obrigada por confiar nesse momento, nesse movimento, por estar conosco, deixando aqui tua voz, a sua marca. E eu espero que todas essas histórias, a sua história, possa impactar a vida de muitas outras pessoas. E claro, tá precisando de palestra, tá precisando de mentoria, olha aqui uma super indicação pra gente. Fica aqui o Entre Marcas e aguardo vocês no próximo episódio. Aê! Uhul! Obrigada!